Para mim é um motivo de muita satisfação, muita honra, de verdade mesmo, poder estar aqui para ministrar, né, essa palavra com os irmãos. Já agradecer a pastora, o pastor também, que quando eu conversei com eles não colocaram nenhuma objeção. Eu acho que até, como a pastora disse, meio que foi uma coisa guiada pelo Espírito mesmo, porque eu cheguei, estava sentado ali atrás, aí em determinado momento do culto, eu vi a pastora me ensinando que naquela semana eles iriam começar uma campanha, né? Uma campanha que ia falar sobre família também, justamente o mesmo tema que eu vim oferecer para falar. Então, naquele momento, eu meio que eu já sabia que eles iam aceitar, porque com certeza o Espírito Santo ele vai trabalhando de forma individual em cada pessoa, mas em determinado momento os caminhos eles se encontram e as coisas coincidem. Eu estive aqui na primeira noite de campanha, né? Foi uma sexta-feira, e foi bênção. O pastor ministrou aqui, foi muito bom. Eu recomendo que compareçam na próxima sexta-feira, e não só na próxima, mas até o final, porque com certeza é uma bênção, é um tema que é muito importante, né? Muito importante esse tema, por isso que a gente foca. Eu sou natural de Minas Gerais, a minha família é de Vitória da Conquista, e o projeto Restaurando o Altar, ele faz questão, é um projeto que acontece nesse período do ano, no Brasil inteiro, e nós fazemos questão de escolher este tema para falar, justamente por causa da importância que carrega com ele. Eu peço um pouco de paciência para os irmãos, que meu computador não é muito rápido, então enquanto vai iniciando, eu vou me apresentando um pouco, apresentando o projeto, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Deixa eu deixar o celular aqui para não ficar tempo na hora. Pronto. O título da ministração de hoje, né? O impacto da tecnologia na vida cristã. O que será que a tecnologia, quantos aqui acham que a tecnologia influencia as nossas vidas? Levantem as mãos, por favor. Tecnologia, né, é algo bastante importante. Tudo hoje em dia acontece de forma tecnológica. Está aqui o irmão pastor, né? Fazendo uso da tecnologia. É online? Não. Está gravando, pois é. Mas a tecnologia ela toma conta de todos os ambientes, inclusive aqui o ambiente espiritual, a congregação. É muito importante nós sabermos usar ela da forma correta, para nós conseguirmos extrair aquilo que há de bom, mas é importante também saber quais são os perigos que existem nessa ferramenta. Mas antes de adentrar devidamente ao tema, eu gostaria de apresentar para os irmãos a minha família, né? Já que o tema é esse, falar rapidamente aqui. Esse senhor que se encontra no meio aí é o meu pai, o nome dele é Gildete Mendonça. Eu estou à esquerda dele, camisa branca. Ao meu lado está a minha irmã mais velha. Hoje ela já está casada com um homem de Deus também. E do outro lado do meu pai, à direita dele, está a minha mãe. O nome dela é Maria do Socorro. E o meu irmão Felipe. O nome da minha irmã eu esqueci de dizer, Sara. Está aí um pouquinho da minha família. Essa foto foi tirada de uma fraternização familiar, uma programação bastante particular que foi feita na minha casa para comemorar 30 anos de casamento dos meus pais. Então, indo diretamente ao tema agora,
fazendo a introdução. Nós vamos ler o texto bíblico para iniciar. Já vai adiantar, talvez tenha algum irmão preocupado aí se não vai ter Bíblia. Vai ser tudo embasado na Bíblia, mas a introdução ao mundo digital. Hoje, um mundo extremamente globalizado. Todo mundo, eu acredito, eu vou arriscar, mas eu acredito que todo mundo que está aqui, que tem mais de 15 anos, tem um celular, não tem? Eu arrisco, a chance de eu errar é muito. E mesmo quem não tiver um celular, em casa tem acesso à internet, de alguma forma. Todas as pessoas hoje têm acesso à internet, de forma que a expressão mundo digital hoje é bastante popular. Não significa mais que você está imerso ali dentro de um computador, dentro de um jogo, e é um mundo criado digitalmente. Não, mas o mundo digital hoje, ele significa que o mundo funciona de forma digital. Praticamente tudo que acontece hoje vai envolver a internet. Digital, sempre que eu uso a expressão digital, associa com a internet. Vivemos uma geração hiperconectada. 95% dos brasileiros entre 15 e 33 anos têm acesso à internet, como eu havia mencionado, e o pior, 95% das pessoas se consideram viciadas em internet. Não conseguem estar ali, sem arrastar o dedinho para cima, para baixo, buscando alguma coisa. Inclusive, isso é eu não sabia também, né? Eu descobri no ano passado, né, que você vê Instagram, TikTok, tudo, psicologicamente, eu não aprofundei muito, mas eu vi que psicologicamente essa questão dos Reels, né, que a gente gosta de ficar passando, gera essa sensação de vício, nos deixa preso, porque você vai arrastando para cima, você não sabe o que vai vir. Então, mesmo que você viu uma coisa que talvez você não goste muito, o seu cérebro, ele imagina, não, a próxima vai ser melhor, e a próxima, e você só vai arrastando para cima. Quando você assustou que não, você já está 2 horas ali. Então, é algo que é bastante estudado. Não se enganem, as empresas que trabalham com a questão digital, elas investem muito dinheiro para saber como funciona a nossa mente. Eles estudam muito isso. E olha só, quem aqui é assim? Existem pessoas que não conseguem ficar longe da tecnologia, da internet, não conseguem ficar desconectadas, né? Está em casa, está usando Wi-Fi, está fora, tem que estar com os dados móveis ligados, a Bíblia está ali no celular, e às vezes você abre a palavra de Deus e chega a notificação, e não tem jeito, a notificação ela chama a atenção da gente. Geralmente é de uma cor que chama de destaque vermelha, azul, porque tudo isso tem a ver com a psicologia da nossa mente. Essas cores chamam bastante atenção, são cores sempre chamativas para nos deixar presos, e com isso nós infelizmente tivemos uma mudança bastante triste. Antes, as nossas famílias se reuniam como? A imagem lá em cima, estava todo mundo na sala, reunido de joelhos, buscando o Senhor. E hoje em dia, quando se reúne, né, quando dá a sorte de estar todo mundo no mesmo cômodo, está cada um ali dentro do seu mundo, e essa tela principalmente conectada à internet. Por isso, relembrando mais uma vez, sempre que eu usar a expressão tecnologia, associe à internet. Quando você está conectado à internet, é como se você abrisse um portal que você pode estar em qualquer lugar do mundo fazendo qualquer coisa. É um universo de possibilidades. Os pais, o pai e a mãe, os filhos podem estar ali um ao lado do outro, mas está cada um extremamente distante. A internet, ela conseguiu a proeza de aproximar quem está longe, mas distanciar quem está perto. Infelizmente, é muito difícil controlar essa dualidade que o mundo digital trouxe para as nossas vidas. E a pergunta principal, e o que nós vamos nos deter mais aqui para tentar encontrar as respostas, é essa: será que a tecnologia pode mudar o nosso comportamento? Será? Quem acha que sim,
levanta a mão. A boa parte respondeu de forma correta. E olha só, nós não temos a noção do quanto isso aí pode afetar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós almejamos. Nós não temos ideia de como o simples fato de estarmos conectados pode mudar quem nós somos. Eu tenho 28 anos de idade. Eu nasci em 1995 e a minha geração, ela meio que viu essa mudança acontecer. Eu faço parte de um pessoal que cresceu, teve a infância de até os 13 anos sem acesso à internet. Internet era só para o mundo corporativo, para as grandes empresas, e-mail. Eram pessoas que tinham muito dinheiro, que usavam a internet ali. Não existia entretenimento na internet. Eu me lembro que na minha escola, o meu pai, ele acabou ganhando um computador num sorteio da empresa. E na minha escola, eu me lembro que eu estava na 6ª série, só eu e o filho da diretora que tinha um computador em casa. Acesso à internet. Eu falo computador porque era sinônimo de acesso à internet. Só eu e o filho da diretora. E eu só tive porque o meu pai ganhou um sorteio, né? Não foi dele que teve condições de comprar. Então, assim, é visível, principalmente as pessoas mais velhas, aqueles que são pais, para mim, é visível a diferença de uma criança e de um adolescente hoje que já nasceu com o acesso à internet para alguém que nasceu sem acesso à internet. O comportamento dessas pessoas é muito diferente, a mente funciona diferente também, é tudo muito diferente. Você correr, você participar de atividades que envolvem as mãos, porque ficar preso ali numa tela, isso muda bastante como as pessoas são, como as pessoas serão no futuro. No texto bíblico que nós temos para ler, quem puder abrir as suas Bíblias, está aqui o texto, mas quem quiser pode ficar à vontade também para abrir em Filipenses 4, verso 8, falando sobre aquilo que nós vemos, se pode mudar o nosso comportamento. A palavra de Deus diz: tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se virtude há e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, traz para nós. Olha, tudo que deve ocupar o seu pensamento entra pelo que você vê e pelo que você ouve. O conselho que a Bíblia tem para nós é tudo que é puro, justo e honesto. E será que nós conseguimos encontrar apenas isso na internet? Quando nós acessamos Instagram, Facebook, é isso que nós vemos? Será? Os jogos, quando nós conversamos com alguém, será que é essas coisas aí que está passando pelo nosso pensamento? Atenção, influência dos jogos eletrônicos nos comportamentos das nossas crianças, jogos extremamente poderosos, muito fácil. Antigamente, né, tinha um videogame, tinha que ligar na televisão, hoje em dia está na palma da mão. Free Fire é uma febre aí, principalmente entre as crianças mais jovens, mas os videogames, eles causam um impacto muito grande, e não só nas crianças, principalmente nas crianças, porque elas estão em fase de desenvolvimento, mas também nos adultos, tanto que as indústrias dos games hoje, elas lucram muito dinheiro fazendo jogos para adultos. O videogame, quando você está jogando, você está imerso ali naquele ambiente, porque não é simplesmente algo que você vê, algo que você escuta, mas você também participa, você toma decisões ali dentro. Quando você está vendo um filme, um desenho, aquilo impacta no seu comportamento, mas no jogo você toma uma decisão. Você pode matar alguém ou salvar uma vida. Psicologicamente você tem que tomar essa decisão dentro do jogo, fazer o bem ou fazer o mal. Então o impacto que ele tem nas nossas vidas
é extremamente gigantesco e nós temos que estar atentos. Veja só o que essa reportagem tem para... acabei esquecendo, irmãos. Nós não conseguimos conectar o áudio aqui no projetor. Infelizmente não vamos conseguir ouvir, mas eu vou explicar para vocês. Essa matéria aí que passou na Record, ela está falando de 2 massacres específicos que começaram a acontecer aqui no Brasil. Antes aconteceu uma vez nos Estados Unidos. O pessoal que tem um pouco mais de idade vai se lembrar. Aconteceu uma vez nos Estados Unidos, depois aquilo ali foi ganhando fama, veio acontecer no Brasil, e hoje os pais de crianças têm muito medo disso acontecer. Hoje, quando surge um boatozinho na internet, eu trabalhava numa escola antes de ir para a faculdade onde eu estou, e sempre que acontecia algum boato disso, a escola não brincava, não tinha aula, porque essa é uma realidade que está muito viva em nossas vidas. E essa repórter aí, ela vai comparando que a pessoa que cometeu esse massacre, ela conseguia fazer os movimentos extremamente parecidos com os jogos que ela jogava. Entrevista um amigo do menino que fez isso, fala: olha, ele gostava muito de jogar, ele sempre buscava o jogo que estava na moda, ele tinha os jogos que ninguém mais da rua tinha, ele conseguia muito fácil esses jogos, e ele só gostava de jogo de tiro, era a paixão dele, era jogo de tiro. Esse menino aí explica que a pessoa que fez isso gostava de jogos de tiro, estava constantemente tendo acesso a esse conteúdo. Muita violência, né? E aqui está, essa fala é de um tenente-coronel reformado dos Estados Unidos, ex-militar, mas ele também é formado em psicologia, e ele diz o seguinte: olha só, os nossos filhos estão aprendendo a matar e estão gostando disso. Olha só, um militar, um tenente-coronel que está acostumado, né? Treinamentos, missões, com certeza ele já foi para o campo de batalha e já teve que tomar decisões importantes, e ele diz isso com preocupação: os nossos filhos estão aprendendo a matar, e o pior, eles estão gostando de matar. Como eles estão aprendendo? Quem é que está ensinando isso para eles? São os pais? É aqui na igreja que eles têm aprendido a... Não é em casa, não é num ambiente seguro, muito pelo contrário, é quando eles têm acesso à internet, jogos, celulares, videogame, essas coisas ensinam isso para as crianças. Para vocês imaginarem que não é brincadeira, o impacto disso é muito grande. Não dá para ler as letras menores, mas isso é uma matéria da Folha, Datafolha Online. É uma matéria que foi publicada ainda em 2003. Em 2003, o videogame não era essas coisas todas como é hoje, não era fácil você ter um jogo. Para vocês terem uma ideia, em 2003, eu acho que ainda não tinha saído o PlayStation 2, para vocês terem uma ideia. Se não me engano, ainda não tinha. E olha só, exército norte-americano cria games para fazer o quê? Treinar soldados. Olha só como o exército americano, ele é responsável pela criação da maior parte de tecnologia. Não significa que só porque é uma questão de guerra é algo ruim. A própria internet hoje é boa, né? É muito bom você ter acesso à internet, você saber usar. O GPS, muitas coisas, o 5G, satélite, comunicação via satélite, tudo isso é criado pelo exército, para que eles possam usar para espionagem, para táticas de batalha, e quando eles veem que existe algum valor social, eles dão uma forma de investir isso para o benefício da população. Então, o exército americano ele é muito estudado, e nesses estudos que eles fizeram, eles descobriram, olha só, o exército americano, ele chegou à conclusão que era eficiente você treinar os seus soldados com videogame. Não é brincadeira, não é que está treinando crianças para fazer uma peça, está treinando desde 2003, treinando
especializados em tiro através do videogame. Nós vemos isso nas autoescolas. Tem algumas autoescolas que usam também o simulador. O simulador é um videogame para treinar as pessoas antes de ir para o asfalto. Elas preparam as pessoas através do simulador. Eu gosto de esportes. Uma vez eu estava vendo que pilotos profissionais, eles treinam com videogame também, porque o videogame conseguiu acessar uma realidade extremamente alta. Hoje, em 2003, não era tão alto assim, mas já era eficiente para treinar os soldados para o momento de ação, para a adrenalina. Depois da guerra do Vietnã, os Estados Unidos teve um grande problema com os soldados, porque foi uma guerra muito intensa e os soldados que voltavam, porque o soldado ele fica um período no campo de batalha, depois ele volta, ele tem um descanso. Se a guerra continuar, ele é chamado de novo. Os Estados Unidos não estavam conseguindo reaproveitar nenhum soldado, porque ele voltava com um psicológico extremamente afetado. Ele voltava inapto para fazer o serviço de um soldado de novo. Então, para tentar minimizar os sentidos do soldado, eles desenvolveram essa técnica. Eles começaram a colocar a adrenalina, a ação, o trauma que existe no campo de batalha, começaram a introduzir devagar através dos videogames, para quando ele visse aquilo na realidade, o psicológico dele não fosse danificado e para ele passasse a ser algo normal. O soldado, ele tem que ver que matar o outro é normal. Então, para sair desse problema, os Estados Unidos desenvolveram essa técnica. Eu não coloquei aqui, mas em 2020 o Exército Brasileiro também anunciou que iria fazer parte dessa técnica. Então, os videogames, os jogos, eles causam uma dessensibilidade em nosso cérebro, a ponto de mudar as nossas decisões a respeito da morte e da vida. Aqui tem outro vídeo que mostra uma garotinha. É isso que acontece quando uma criança joga jogos de violência. Não dá para explicar também, mas olha o comportamento que essa menina está. Ela está gritando aí, ó, mata, 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 gritando de forma frenética. Não deve ter nem 5 anos. Exposta na tela de computador, mata, 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 desesperada. Olha como ela bate a mão assim, ó. É uma emoção real que ela está. Para ela, aquilo ali é algo sério, que ela fica estressada. Isso estressa. A adrenalina é muito rápido, as coisas acontecem, tiros, matar, morrer, e ela acaba ficando desse jeito. Então, isso é uma coisa que influencia muito, principalmente nos primeiros anos de vida das crianças. Eu me lembro que quando eu ganhei o meu primeiro videogame, foi o PlayStation 1. Meu pai chegou, sentou comigo e com meu irmão, falou sério, falou assim, ó, olha só, eu vou comprar para vocês videogame, mas eu não quero ver vocês jogando jogos de violência aqui dentro de casa. Vocês só vão comprar jogos de esporte, só vão jogar jogo de esporte. E ele falou sério, falou, o dia que se eu ver vocês jogando, tanto aqui como em outro lugar, eu vou vender, porque eu não quero trazer uma maldição aqui para dentro de casa não. Vocês querem se divertir, vão se divertir com aquilo que é bom. E eu lembro que eu e meu irmão, nós tínhamos muito medo de meu pai vender o videogame, e nós continuamos desse jeito, até porque era ele que comprava os jogos. Com o tempo, nós fomos ficando maiores, fomos ganhando um pouco mais de responsabilidade, e nós acabamos que não ficamos acostumados com jogos de violência. E eu me lembro que nós íamos nas casas dos nossos amigos, já depois de crescidos, amigos da igreja inclusive, e eles tinham lá no computador, no videogame deles, jogos de violência, jogando GTA, Deus da Guerra e Counter-Strike. E eu e meu irmão, a gente não conseguia jogar, já com 15, 14 anos já, meu pai não conseguia monitorar a gente mais, mesmo se ele quisesse. Ele
ele saía para trabalhar, mas aquilo que ele fez com a gente quando era criança, eu não conseguia gostar. Ele não conseguia mais me impedir, mas eu mesmo, eu lembro, até hoje, eu tenho certeza que isso foi por causa do que meu pai fez comigo enquanto era criança, porque eu não desenvolvi gosto. É igual a música, você escuta um tipo de música, o seu gosto vai para aquilo. A música contrária não dá gosto em você. Eu tenho para mim que foi isso que aconteceu, porque eu me lembro que só eu e meu irmão, nós nunca tivemos, são os jogos mais famosos que tem, que é os que a gente nunca conseguiu jogar, porque o meu pai ele treinou a nossa mente para gostar de. A gente jogava muito Fórmula 1, futebol, jogo de tênis. Então, hoje a gente não tem mais videogame em casa, mas do período que nós passamos, aquilo que o meu pai ensinou para a gente de criança, quando nós ganhamos a autonomia para poder escolher, nós tomamos a mesma decisão, o plano que ele tinha para nós, e nós nos livramos desse tipo de maldição em nossas vidas. E os desenhos, eles também causam um impacto muito grande, porque o desenho influencia um personagem, um herói, uma princesa, um rei. Quem aqui nunca, depois de um filme de ação, não foi brincar de luta na rua? Eu me lembro que tinha um filme que chamava Três Ninjas, Pequenos Ninjas, eram 3 ninjas crianças assim, e quando é criança, parece que mexe mais com a criança também, né? Criança e adolescente, um influencia muito o outro, e sempre que terminava o filme, passava às vezes 3 vezes na televisão. Quando terminava, eu e meus primos iam fazer o quê? Ia brincar de luta, todo mundo queria ser o ninja. O desenho influencia bastante a mente das pessoas. Depois de um jogo de futebol, eu lembro que ia todo mundo querer jogar bola, fazer o que tinha visto na televisão. Então, tanto para o bem como para o mal, aquilo que o seu filho, que os nossos adolescentes forem expostos, é aquilo que vai desenvolver o gosto para eles. Naquilo que eles mais gastarem tempo fazendo, ouvindo e vendo, vai ser justamente aquilo que vai afetar. E a Disney, principalmente, não é só a Disney, mas elas têm um poder bastante gigantesco. Não se enganem, Satanás, ele investe muito pesado na destruição das nossas famílias. Um filme, vocês ficaram sabendo agora do filme da Barbie, né? Saiu para uma versão mais adulta, bilhões de reais ficam envolvidos. Todos esses filmes de Hollywood, eles gastam muito dinheiro e são má influência para a nossa vida. Sempre que vem de lá, são coisas malignas que vêm entrar na nossa casa. Um filme da Disney, seja desenho, seja em 3D, ele custa muito caro. Atores, dublagem, eles investem muito pesado nisso, porque sabem que produz um efeito na pessoa, produz muito efeito nas crianças, principalmente. O que mais saiu de aniversário de criança de Frozen, depois que saiu o desenho, é brincadeira, né? Eu já vi vários. Quando é criança, geralmente a temática é aquela, a princípio não tem nada de errado, né? É a decoração que você quer colocar ali, mas até que ponto os nossos filhos não admiram mais os personagens de desenho ao invés dos personagens da Bíblia? Olha esse contraste. Será que, só uma questão de exemplo, como eu mencionei de aniversário, será que, eu acho difícil, né? Que alguém, eu queria ter um aniversário com a temática da Esther, né? Ou então do menino ali, que é temática de Davi, mas geralmente nós vemos como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Branca de Neve. Infelizmente, quando a criança pensa em algo que ela se inspira, que ela quer se tornar, infelizmente a realidade é essa. Elas não querem ser como os personagens da Bíblia, elas querem ser como que elas veem nos filmes e nos desenhos. E os desenhos, eles não são uma boa influência para nós. Está aí a imagem dos Simpsons. Tem mais um vídeo que esse é um corte.
colocar aqui, seria um corte em que esse jornalista no desenho, ele diz assim, nós americanos, nós temos a mania de transformar bandidos em heróis. E aí ele cita o nome de um bandido lá, e logo depois ele cita Jesus Cristo. Vocês viram lá aparecendo a foto e o nome, né? Então, olha o que esses desenhos têm ensinado. Jesus não é o Salvador do mundo, ele não é o Filho de Deus nos desenhos, ele é um bandido que foi transformado em herói. Imagina isso entrando diariamente, esse tipo de coisa entrando diariamente na mente de uma criança. Olha só os impactos e o risco que ela tem. Tem uma sigla chamada TIC, impactos da TIC na vida da criança. TIC, ali embaixo está explicando, é tecnologia da informação e comunicação. Quais são os impactos da TIC na vida da criança? Smartphones, tablets tornam-se uma babá eletrônica das novas gerações, e não a forma mais eficaz de manter uma criança quieta. Eu já vi isso muito acontecer. Não, como eu falei, talvez os mais velhos assim, como eu, nós na nossa época, infelizmente, era na base do tapa mesmo, né? Não sei se era bom ou se era ruim, mas hoje é comum o filho estar lá bagunçando até dentro da igreja. Eu já vi muito essa questão de estar bagunçando ali. Assim, eu entendo a situação, às vezes os pais eles estão cansados, mas tudo deve ser feito com controle. Não é que isso não pode acontecer, mas deve ser pensado, porque tem crianças que não é só no momento ali que os pais precisam estar focados em algo, não é só quando os pais estão um pouco ocupados. Tem crianças que é o dia inteiro com isso na mão. Aqui, as atitudes que a criança aprende durante os primeiros 7 anos da vida serão permanentes. A psicóloga Nancy Van Pelt é quem diz isso no livro escrito chamado Como Formar Filhos Vencedores. Ela relata isso. É uma psicóloga especialista principalmente na fase infantil, e ela diz isso. E olha só como são as coisas. A ciência hoje, ela acaba confirmando o que a palavra de Deus já traz para nós. No livro de Provérbios, ele ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, ele não vai se desviar. É a mesma coisa disso aqui, só que em outras palavras, mas o conceito é o mesmo. Aquilo que a sua filha foi exposto nos primeiros anos de vida vai ser permanente. É quase uma paráfrase do texto bíblico sendo confirmado pela ciência. A palavra de Deus tem razão. Foque na criação dos seus filhos enquanto eles ainda são crianças, porque às vezes a gente não leva a sério, acha que não, quando crescer toma jeito, ele ainda não consegue entender direito as coisas como que é, mas é justamente nesse momento em que a mente da criança está no processo de aprendizado. Tanto que hoje, quando as famílias que têm um pouco mais condições querem ensinar os filhos, querem que os filhos aprendam um novo idioma, muitos deles viajam muito para fora do país, eles colocam desde cedo na escola de inglês, porque é mais fácil. Por incrível que pareça, a criança entre 5 e 10 anos, ela aprende outro idioma mais fácil do que depois de adulto, porque nesse momento o cérebro, Deus é perfeito, o cérebro da criança ali, a maior parte da energia do cérebro está focada em aprender. Por isso que a criança imita muito. A menina vê a mãe calçando tamanco, colocando batom, ela vai lá e faz a mesma coisa que está lá, porque o foco do cérebro é aprender com base na imitação. O comportamento que ela vê é o que ela vai querer reproduzir. As coisas que ela fala é aquilo que ela vai querer falar também, a forma como que ela se fala. Às vezes nós negligenciamos as primeiras fases de criação, sendo que são justamente as mais importantes. É nesse momento
que a maior parte do caráter das pessoas são formadas. Infelizmente, essa estatística aí tem sido uma realidade nas igrejas de hoje. É uma pena. 2% das famílias evangélicas realizam o culto familiar. Às vezes, eu entendo que às vezes a correria, do dia a dia, os pais, hoje em dia é bastante comum as mães estarem trabalhando também, todo mundo chega em casa, às vezes em horários diferentes, vão dormir em horários diferentes, acordam em horários diferentes também. Não é fácil você fazer um culto familiar diário, mas pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, esse culto familiar tem que existir para as crianças saberem que o lar é um lugar de buscar a Deus também. Não é só na igreja. Nós passamos pouco tempo aqui. A igreja que é quarta, sexta e domingo, 3 vezes numa semana de 7 dias. A menor parte dos dias da semana tem culto. E são 2 horas de culto contra 24 horas que tem o dia inteiro. Irmãos, o culto é um lugar onde nós entramos em comunhão uns com os outros, que nós edificamos e somos edificados uns com os outros, ouvimos uma palavra de conforto, mas a nossa espiritualidade, se ela for resumida só para dentro da igreja, a nossa fé vai morrer. Nós vamos viver um cristianismo de aparência, porque não é o suficiente. A nossa vida familiar deve ser ao mesmo tempo uma vida espiritual. O lar é onde a criança deve aprender a buscar a Deus, a amar as coisas divinas. Separe um tempo na sua casa, 30 minutinhos que seja, para conversar com seu filho sobre religião, sobre fé, sobre espiritualidade. Pergunta. É muito difícil, eu não vou perguntar, mas assim, até que ponto nós, eu estou falando nós, mas eu ainda não sou pai, mas até que ponto eu tenho a minha mãe, ela, durante a pandemia, a minha irmã, na verdade, trabalhava em uma creche, e ela, uma mulher, acabou pedindo ela para cuidar do filho. Ela não teve como parar de trabalhar durante a pandemia, e aí esse menino foi lá para casa, ele ficava o dia inteiro lá em casa, desde os 2 anos de idade. Hoje ele já tem 8, até hoje ele fica lá em casa. Então ele foi criado muito com a gente lá em casa. Ele chama minha mãe de tia, meu pai de tio, ele fala que nós somos primos de consideração dele. Então assim, ele acaba, a gente acaba conversando um pouco sobre religião com ele. Eu me lembro que a primeira vez que eu mostrei essa história para ele, geralmente para menino, principalmente, criança, é a história de Davi. Eu lembro que eu mostrei a história de Davi para ele, ele pediu para me colocar, repetir umas 3 vezes. 3 vezes eu coloquei o mesmo desenho. No final, aquela coisa da imitação da criança, o que ela vê, quando termina, ela quer fazer, levantou assim: eu sou Golias. Eu falei: eu sou. Calma, o que está errado aqui? Olha só, ele, geralmente, a criança, ela está acostumada que é o forte, que é o mais poderoso. Elas não têm a noção de que a força de Davi era só uma criancinha que estava ali. O legal para ele era o Golias. Aos poucos, eu fui conversando um pouco com ele, para saber o que ele pensava, como que era, para explicar para ele que, apesar de Golias ser musculoso, está cheio de armas, ele gostava das armas que Golias usava. Aí, para ele entender que a força verdadeira estava em Deus, que Deus era mais forte do que Golias. Então assim, esse tipo de coisa é feito em casa. Aonde eu ia chegar antes de contar essa história é até que ponto os pais sabem o quanto os filhos conhecem da Bíblia, o que o seu filho pensa a respeito da fé. Às vezes nós não temos esse tempo para saber o que os nossos filhos sabem. A gente pensa que eles sabem a mesma coisa que nós sabemos. Nós estamos incluídos na questão dos pais também. Mas é muito importante você tirar esse tempo para explicar algumas coisas simples, mas que fazem bastante diferença na criação dos filhos.
Está aí o texto de Provérbios que eu tinha mencionado: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aí é a filha de um dos nossos líderes do ministério, né, que faz esse ministério também, uma Bíblia ilustrada, uma Bíblia infantil, lendo. E o detalhe desse vídeo aí, ela está recitando os 10 mandamentos, sendo que na Bíblia ilustrada não tem escrito. De tanto ver a história ali, perguntar para os pais, ela foi ouvindo, perguntando, ela acabou decorando, e ela só olha. Quando ela vê a imagem ali das tábuas, ela já sabe, e ela vai falando dos 10 mandamentos. Parece que ela está lendo, mas na verdade ela não está. Ela foi ensinada dessa forma. E aqui, infelizmente também não tem o som, mas mostra uma criança, olha só, um bebezinho praticamente, adorando a Deus. A música que está de fundo aí é aquela música que fala: entra na minha casa, entra na minha vida. Regis Danese, né, que é o cantor, está cantando essa música na igreja, e ela está lá, balançando, imitando aquilo que ela vê. Ela é acostumada com o ambiente de igreja. Às vezes a gente pensa que criança não consegue prestar atenção no culto, mas eles conseguem prestar atenção, eles conseguem adorar a Deus juntamente conosco. É muito importante nós investirmos tempo na criação dos nossos filhos. Olha só que outro dado interessante da gente observar: tempo da criança, de vermelho ali, 40% do tempo a criança passa onde? Ali embaixo está dizendo, em casa. A maior parte do tempo em casa, 33% dormindo. É dentro de casa também, mas está dormindo, beleza. Então aí já vão 73% do dia, 26% na escola e 1% só na igreja. Lembra do que eu falei antes? Se a espiritualidade do seu filho se resumir à escola dominical, aos cultos semanais, é 1% só do tempo dela. O maior agente potencializador de uma espiritualidade saudável é o lar, que é onde ela passa a maior parte do tempo com pessoas confiáveis. A criança não confia mais em ninguém que não seja os que estão próximos no círculo familiar dela, mas às vezes nós deixamos para outros, para o pastor, para a professora da escolinha, uma responsabilidade que na verdade é dos pais. É importante o trabalho que é feito aqui na igreja, sim. Ele gera um crescimento. Eu aprendi muito nas escolinhas que eu participei na igreja, eu aprendi muito, mas o que movia a minha fé é justamente o que eu aprendi em casa. Eu fui criado, na minha casa nós fazíamos o culto familiar 2 vezes na semana. Como eu falei, meu pai, a minha mãe, nem todo dia a rotina batia, mas 2 vezes, toda semana, 2 vezes durante a semana, nós fazíamos o culto familiar juntos. Eu me lembro que o primeiro salmo que eu decorei foi durante um culto familiar, foi o Salmo 1. Todo dia, no final do culto, meu pai e a minha mãe, eles liam o texto, o primeiro verso do Salmo, foi o Salmo 1. E aí, a gente tinha que repetir. No outro culto, o outro texto, aquilo ali foi se repetindo até que eu decorei de forma natural. O primeiro texto da Bíblia que eu consegui decorar na minha vida foi em um culto familiar, enquanto eu ainda era criança. Eu me lembro, só para já passar aqui, teve uma outra vez que aconteceu, isso aconteceu uma vez só. Meu pai, eu e meu irmão estavam fazendo alguma coisa de errado, e ele resolveu dar um castigo para a gente. E o castigo que ele deu era a gente escrever o Salmo 91. Parte do castigo era esse. E por que eu estou contando isso? Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma professora dizendo: nunca deem castigos para os seus filhos que são em algo positivo, porque aquilo ali gera um trauma. Quando ela pensar naquilo, ela vai pensar em coisa ruim que o próprio cérebro não vai estar acostumado. Eu só fui conseguir decorar o Salmo 91 depois de grande, porque para mim foi uma tortura ter que escrever aquilo ali. O Salmo 1 e o Salmo 23
né, que eram os que eram mais lidos, para mim foi de forma natural. Então, às vezes eu já vi acontecer o pai, o filho está fazendo alguma coisa, ele proíbe de ir em alguma programação da igreja. Olha, vai ter um retiro, vai ter uma coisa boa lá para os jovens, para os adolescentes, e não vai. Não. O castigo ele nunca deve ser coisas boas, principalmente coisas espirituais. Vai, exatamente. Filmes, coisas que atrapalham, né? Filmes, séries, novelas, muito mais. Todas essas coisas, a esmagadora maioria desses conteúdos, eles não são feitos por pessoas cristãs e eles não passam mensagens que são importantes para a espiritualidade. Geralmente tem muita traição, sexo antes do casamento, que hoje a gente assiste e vê normal, só que a nossa mente não pode se acostumar com isso. Ou é fácil você torcer para quem está errado, dependendo da história do protagonista ali. Uma que é famosa é a série La Casa de Papel, né? Todo mundo torce para os bandidos. 11 Homens e um Segredo. Eu assisti esse filme. Eu lembro que eu fiquei torcendo para o pessoal que estava roubando o cassino não ser preso. Olha só como que esses filmes eles passam uma imagem distorcida do bem e do mal, e nós passamos horas e às vezes até dias assistindo essas coisas, e é muito prejudicial para as nossas. Esse vídeo era muito importante. O projetor está passando o áudio ali, mas infelizmente é muito baixo. Essa daí, ela deixa eu ver o nome, Glória Pérez. Ela é uma das maiores escritoras de novelas do Brasil. E nessa entrevista aí, estava falando, era o lançamento da novela Salve Jorge. E aí a repórter pergunta para ela assim: e aí, saiu aí na mídia que vocês estão cogitando a mudar o título da novela por causa dos evangélicos. O Brasil é um país muito evangélico, hoje ainda mais do que nesse tempo. Então, está cogitando mudar por causa dos evangélicos, para a novela não trazer resistência para eles. Aí ela vai lá e fala assim, muito deboche até, ela fala: eu não fiquei sabendo que eles estão querendo mudar isso não, mas eu acho que vai ficar assim mesmo, porque os evangélicos, eles já estão acostumados a assistir às nossas novelas que são espíritas, e eles gostam dessas novelas. Essa novela já passou, já acabou. Você sabe, não tem jeito, a novela passa na Globo, ela é famosa. Você sabe que o nome que saiu foi o nome Salve Jorge. Ela não estava nem aí para os evangélicos, se para o evangélico é bom ou ruim. E ela fala isso no vídeo. Eles estão acostumados a ver as nossas novelas espíritas e eles gostam de assistir essas novelas. Eles não têm medo de dizer que a gente assiste novela espíritas. O que mais tem? Aquela novela Alma Gêmea. Eu me lembro, né, na época que saiu, nossa, espírita, mas todo mundo assistia. Infelizmente, influências para a homossexualidade existe cada vez mais e eles não se importam. Mas os evangélicos não vão assistir. Assiste sim. Então, nós temos que estar bastante atentos com essa questão, e já é esquecido de mencionar, a novela principal da Globo é a novela das 9. Isso aí todo mundo sabe. Mas que horas que começa a novela das 9? É 9 horas que começa? Não. Por incrível que pareça, a novela das 9 não começa às 9. Começa às 9h15. Todas as novelas começam no horário que ela leva o nome. A novela das 9 não. Começa às 9h15. Espera. O Ibope, o pessoal que mexe com a audiência, eles sabem qual é o momento
ali, que a novela tem mais audiência. E algo que eles perceberam é que os primeiros 15 minutos das novelas, nos dias de culto das igrejas evangélicas, eram menor. 15 minutos depois a audiência ia lá em cima, porque era justamente o tempo em que nós, pastor, o pregador, preparava a mensagem usado por Deus aqui, pregava, alimentava o povo. 15 minutos era o tempo suficiente de você sair da igreja, chegar em casa, sentar no sofá e a audiência ia lá para cima. O que eles fizeram? Não vamos atrapalhar o povo deles, não. Eles vão ser alimentados pelo Espírito lá, mas vão ser alimentados pela gente aqui também. Atrasa 15 minutinhos da novela, pronto, resolveu o problema. Nós temos que tomar muito cuidado na forma com que nós temos usado a tecnologia. Eu não vou dizer que é errado você ter televisão, você ter acesso à internet. Tem uma série que está fazendo muito sucesso agora, The Chosen. Não sei quantos aqui tiveram o prazer de poder assistir. Na minha opinião, é a produção a respeito da vida de Jesus que eu mais gostei até hoje. Não vi nenhum filme, nenhuma série. Se vocês ainda não conhecem, pesquisem, vale a pena assistir. Existem coisas boas, mas é difícil. Não passa na televisão de forma aberta. Agora, se eu não me engano, acho que a primeira ou a segunda temporada foi para Netflix, mas eu não tenho certeza, eu ouvi falar. Olha só, SBT está passando, deixa eu assistam, realmente uma excelente programação para os cristãos. A diferença das mensagens: você olha para a televisão, o jornal pregando morte, destruição, você fala, estamos perdidos, o mundo não tem jeito. Mas se você estiver mais conectado à palavra, você vai ver que mensagem: nós estamos salvos, nós conhecemos a história do mundo, coisas ruins vão acontecer, tragédias, mortes, terremotos, calamidades. A palavra de Deus em Mateus 24 diz que tudo isso é o princípio das dores. É necessário que isso aconteça antes que venha o fim, e o fim para nós cristãos é algo bom. Porque no final a Nova Jerusalém desce, Deus faz morada conosco e todo mal é destruído. Mas às vezes nós estamos com medo do apocalipse, com medo do mundo acabar. Nós temos que estar felizes, porque Jesus vai voltar. Nós não estamos alicerçados o suficiente na palavra de Deus, e nós temos medo daquilo que as pessoas que não são de Deus deveriam ter medo, e não os filhos de Deus. Nós não devemos ter medo. Redes sociais, deixa eu conferir meu tempo aqui, já está passando. Redes sociais, Facebook, Instagram, olha só as estatísticas aqui do Brasil: 1 milhão de vídeos vistos por dia no YouTube, WhatsApp 3 horas por dia, Instagram 1h40, Facebook, o pessoal acha que ele está morto, mas ele está vivinho da Silva ali, 1h30 por dia. 2 milhões usando o WhatsApp diariamente, e 93% das pessoas usam, olha só, Facebook, entre 13 e 17 anos. O maior número de usuários. Se você tem um filho adolescente, jovem, provavelmente ele passa muito tempo nessa rede social aí. Olha só, cuidado, o Facebook é o líder em provas online de divórcios. 66% das provas de traição, de divórcio, é encontrado no Facebook. Bate-papos, tudo começa assim, né? Devagar. Bate-papo ali, depois um elogio, aí já manda uma foto. Quando você assusta que não, já está traindo. Aos poucos, é devagar. Lá na faculdade que eu estudo, estou estudando teologia, e nós temos uma disciplina que chama prática pastoral. E acontece que nós vamos nos dias de culto para ajudar algumas igrejas que tem lá próximo. Nós ajudamos como presbíteros, né,
naquilo que a igreja vai necessitando, nós vamos participando. E aconteceu, infelizmente, na última que eu estava hoje, eu tenho que acompanhar o presbítero, o pastor, na verdade, em uma visita de um casal, uma família, que havia sido desfeita por causa de uma traição que aconteceu no ambiente online. Uma família com 3 filhos estava sendo desfeita, a pessoa enviou algumas fotos ali, e depois a própria pessoa que estava com o adultério juntamente com a que estava casada, foi lá. Olha só como Satanás é sujo, irmãos. Ele foi lá e mostrou para o pastor: olha aí, ó, como é que o membro da sua igreja, olha que tipo de conteúdo que anda mandando para mim. Ele faz você cair no erro e depois ele mesmo joga o erro na sua cara. Não vale a pena dar ouvidos às vozes do inimigo, porque nós sempre vamos sair perdendo. Cybertraição. Cerca de 2/3 das pessoas que acessam a internet para algum fim sexual já são comprometidos. Olha só que estatística interessante. Vou adiantando aqui. Na Grã-Bretanha, o site Divórcio Online, o Facebook é apontado como o motivo de 1 em 3. Agora, olha isso aqui. Esse dado aí é bastante alarmante. Lares se desmoronam cada dia. Olha só, a cada 12 casais, 6 se separam. Metade. 6 se separam. Casaram 12 pessoas hoje. 6 vão se separar. 4 vão se tolerar. Burocracia, já tem filhos, separar vai dar muito trabalho. Eles se aguentam, não se amam mais, mas se toleram. E apenas 2 se realizam. É muito pouco. A cada 12, 10 são infelizes. 10 lares estão destruídos e apenas 2 permanecem no ideal que Deus deu para as nossas famílias. Nós estamos ali. Se toleram ou se realizam? Vamos se realizam. Amém, amém. Desejo de Deus para todas as famílias sejam casais realizados e não que se toleram. Mas a esperança, talvez se você está passando por um casamento, está tolerado, meu irmão, pés no chão, joelho, minha irmã, pés no chão, joelho, há sempre uma saída. Deus pode restituir os nossos lares, e isso que acontece aqui justamente tem esse objetivo para contribuir com isso também. Aprenda a valorizar o que você tem, antes que a vida lhe ensine a valorizar o que você tinha. É doloroso, irmãos. É muito complicado. Não sei, quem tem um filho, um parente, um irmão, um amigo afastado da igreja, sabe como que isso é. Valorize o que você tem. Alguém que infelizmente se separou, a família foi separada, e sabe como que isso é verdade. Nós temos que valorizar a nossa família. Nós temos que dar valor para o que acontece em nossos lares, antes que Satanás consiga destruir. Porque Satanás tem investido tempo, dinheiro, pessoas, conhecimento. A ciência avança, o estudo do cérebro, do comportamento humano avança, e esse conhecimento é usado para o mal também. Nós podemos usar para o bem, e parece que nós, como povo de Deus, nós não gostamos de usar o conhecimento científico para o bem, não gostamos de usar a tecnologia para o bem, nós só costumamos a usar isso para o mal. E nós temos sido conhecidos por Satanás por causa da nossa imprudência. Esse não é o desejo de Deus para as nossas famílias. Por isso que o projeto Restaurando o Altar, ele vem nas igrejas pedir a permissão para poder fazer esse projeto. Olha a pergunta aí: quem são os heróis dos seus filhos? É Esther, Maria, José, é Moisés, é Sara? Quem são os heróis dos nossos filhos? Olha,
Isso. para realização de treinos mais Isso é uma comemoração, né? Comemoração. E realmente nós que fazemos parte, estamos aqui em busca do reino do céu. Sim. Nós nunca inspiramos em um tema bíblico. Não, e mas hoje eu aprendi, eu preciso me inspirar em um tema bíblico para trazer para o aniversário da minha neta. Isso. É algo que eu gosto muito. Amém. E nós aqui nunca nos inspiramos. Não, mas isso é verdade, acontece, é normal. É porque isso é a realidade. Eu acho que na maioria dos nossos lares, eu me lembro também que eu tive um aniversário que o tema foi do meu time de futebol. Porque às vezes até nós como adultos também estamos inseridos, às vezes como é o aniversário também quer fazer muita vontade da criança, mas nós temos que tentar colocar na criança que os heróis, as maiores referências, as inspirações devem ser os personagens bíblicos, ainda que ela possa curtir um pouco ali, não tem problema, tudo controlado, tudo tempo. Mas a maior parte do tempo deve ser passado naquilo que vai gerar a vida eterna para ela, e não dentro daquilo que é passageiro. Eu acabei esquecendo. Gostaria de chamar alguém para me ajudar aqui, por favor, a distribuir. Eu conversei com a pastora. Aqui tem entrega as canetas também, por favor. O irmão vai estar entregando aí alguns panfletos para os irmãos. Se possível, família já é necessário para nós estar visitando as casas de vocês, porque nós temos esse projeto, ele faz parte também alguns materiais que auxiliam os lares, auxiliam as famílias a estarem criando os filhos no caminho do Senhor. É a continuidade, é a colocar em prática aquilo que nós aprendemos hoje com essa ministração. E esse aqui é um exemplo, é uma Bíblia ilustrada para a família. É um material excelente que acontece, que conta a história da Bíblia, só de uma forma ilustrada, que é mais atrativo para a criança. Criatividade, ela está iniciando a vida ali, então para eles é mais atrativo do que, por mais que para nós pegar a Bíblia ali, uma página escrito folha preto e branco e sem foto nenhuma, para a criança prende mais, ajuda ela a aguçar a imaginação. Ela começa a ouvir a história e imaginar aqueles desenhos ali acontecendo. Então é muito importante também nós usarmos os recursos que nós conseguimos para estar ajudando os nossos filhos. Tem um Filhos Vencedores também, que vai estar auxiliando os pais, é um guia, né, com 3 meses de orientação para os pais criarem hábitos, desenvolverem, a gastar um pouco de tempo com os filhos. Tem atividades para os pais realizarem juntamente com os filhos. Eu vi uma entrevista do Marcos Mion esses dias na internet, dizendo que ele desenvolveu um material para isso também. Olha só, pessoas famosas, né, que às vezes não são tão religiosas assim, elas já descobriram que ele estava falando justamente para isso. Eu vou até pegar depois para incluir aqui na palestra, que ele estava preocupado que os filhos dele estavam passando muito tempo na tela e pouco tempo com eles, então ele desenvolveu algumas atividades para ele fazer com o filho dele e eles se conhecerem. O material Vencedores, o objetivo dele é proporcionar isso para a sua família. Felizes no Amor, especificamente sobre casais, fala sobre tudo no casamento, tem atividades também. O conteúdo, não é só para ser absorvido, mas ele também é feito, atividades para o marido e para a esposa, algumas perguntas ali, 15 minutinhos que leva. Acho que algumas pessoas estão tendo dúvida quanto ao panfletozinho. É só colocar o nome, o bairro, o endereço, o contato, está tudo certinho aí, e do lado tem horário. Então vocês selecionem o horário em que vocês preferem que a visita seja feita no lar de vocês, para conhecer. Não vai ser nenhum compromisso,
você assinando aí, você não vai estar dizendo que vai querer comprar, que vai querer alguma coisa. Não vou vender nada aqui também, né? É contra as práticas do projeto, para não se caracterizar de quermesse. Então, quem quiser conhecer, é uma visita pastoral também, que nós oramos com a pessoa, né? Fazemos ali um momento espiritual. Inclusive, quem tiver algum pedido de oração especial para a sua família, coloque na parte de trás, anote o pedido na parte de trás, que quando eu receber de volta também, eu vou estar orando para esse pedido. Então, coloque o seu endereço para receber a visita, mas coloque o pedido de oração também. Eu vou estar orando até o final do projeto para o pedido de oração pela sua família. Tem materiais para saúde mental também. Mente positiva está aí. O amanhã começa hoje. Fala sobre depressão, ansiedade, que é a doença do século, né? Principalmente os que mais são afetados são justamente os jovens e os adolescentes. Então, o que fica a mensagem, a música, aqui tinha uma música, infelizmente não vai ser possível. Não sei se também seria, acho que o tempo, né, também já está avançado. Geralmente a gente termina cantando Casa de Bênçãos, né? É uma música muito característica que pede para que Deus abençoe o nosso lar. Se vocês que sabem, se o pessoal já não tiver com pressa para ir, mas se tiver como, geralmente a gente termina com a música Casa de Bênçãos. Então, irmãos, cuidem. Cuidem da família de vocês. Infelizmente, o perigo tem rondado e a família é o bem mais precioso que Deus pôs na nossa vida, né? No Éden, quando Ele institui a família através de Adão, através de Eva, é a única instituição que antes do pecado, quando Deus terminou de criar tudo, Ele falou: não é bom isso. Não é bom que o homem viva só, ele estabeleça uma família. O desejo de Deus é que os nossos filhos andem desde criança até a tenra idade. É muito gratificante, irmãos, ver o filho criado nos caminhos de Deus e depois começando a participar aqui na frente. Um dia de poder ser um presbítero, um diácono, você vê que você cumpriu o seu papel de levar os seus filhos nos caminhos do Senhor. É muito gratificante isso. Então, que Deus possa abençoar o lar de cada um de vocês que estiveram aqui essa noite, que ouviram. Coloquem em prática, né, o aprendizado que tem, porque só quem já teve a família destruída sabe a importância do valor que ela realmente tem. Minha casa será
Restaura, meu Deus, essa família. Se existe uma
família que até agora não passou por esse momento de dificuldade, proteja-os para que eles não venham experimentar isso, mas que no final nossa família possa estar reunida contigo nas mansões celestiais. Obrigado, meu Deus, por este culto, por esta noite. Nos acompanhe para os nossos lares também, na companhia dos teus anjos, protegidos por eles, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer ao pastor também, pela oportunidade, né, que eles me permitiram de estar ministrando aqui para a igreja. Eu sei que não é fácil, né? A irmã até comentou, agradeço porque orou comigo, que vocês não me conheciam. Eu sei que não é fácil abrir assim para alguém que vocês não conhecem e entregar o público. Então eu sou imensamente grato pela disponibilidade de vocês, que o Espírito Santo possa estar abençoando o ministério de vocês, possa estar capacitando cada vez mais para cuidar dessas ovelhas que Deus confiou nas mãos de vocês. Glória a Deus.